Então, pessoal, tudo bem? Nos encaminhamos então para as nossas aulas finais, né, desse semestre. Espero que tenham sido aulas produtivas para vocês, que vocês tenham conseguido tirar o máximo de proveito, né, e que nos encontremos então em outras disciplinas. Espero ter conseguido passar para vocês também o mote, né, do que foram esses estudos agora do início da nossa aula, das nossas aulas, até esse momento em que nós fazemos esse fechamento, e o quanto a gente consegue perceber, então, já aproveitando para fazer esse fechamento, que a história da filosofia contemporânea, eu tento trazer nela e mostrar para ela, e acho que agora vocês conseguem já pegar mais qual é a dinâmica das minhas aulas, de que a sociedade, ela e a filosofia em si, ela está extremamente sempre, vamos dizer assim, as relações estão sempre interligadas, né? Nós vimos o nascimento, vamos assim dizer, da sociologia, né, como enquanto uma ciência vista pelo Auguste Comte, e nós sabemos que não conseguimos trazer a filosofia sem ter um embasamento. É óbvio, quando vocês chegarem na sala, junto com os alunos de vocês, né, muitos de vocês terão de recorrer à história, à sociologia, para a geografia, né? E quando eu falo em geografia, eu sempre me lembro do célebre Cunha, Milton Cunha, né? De que vocês não vão conseguir, muitas vezes a gente não consegue trazer as respostas que os nossos alunos querem, única e exclusivamente através do mote filosófico. Isso porque, como eu sempre digo, filosofia é uma disciplina extremamente ampla e extremamente possibilita, ela tem uma possibilidade muito grande de trabalhar interdisciplinarmente com outras disciplinas, né? com outras linhas. Então, como eu sempre digo, felizmente, o cérebro, a cabeça, não é um guarda-roupa cheio de caixinhas que a gente vai puxando e cada dia que a gente vai ter uma aula, a gente puxa a matéria e começa a ministrar aquela aula. Não. O professor que vai para a aula sem estudar, sem ter domínio do conteúdo, ele vai passar muito perrengue. E esses são os desafios de um mundo em que, muitas vezes, o aluno tem mais acesso a livros do que nós, professores. Porque nós estamos em um mundo, como diria agora, né, o geógrafo Milton Cunha, globalizado. Então, os desafios de um professor é estar cada vez mais atualizado. Difícil? Sim. Porque o professor, para estar cada vez mais atualizado, ele tem que ler. Ele tem que estudar, nunca parar de estudar. Na educação, isso se chama de... a gente costuma chamar isso de uma educação continuada, de um estudo continuado, tá? Então, a gente não pode parar. Se vocês pararem de estudar, vocês vão ficar obsoletos. E não é... A idade de um professor não está na carcaça, ela está na cabeça. Então, se tu para de estudar, tu te torna obsoleto, tá? Porque o aluno percebe isso. Enfim, e o aluno muitas vezes, felizmente, muitos alunos querem algo além da nota, né? Eles sabem que para eles conseguirem ingressar numa universidade pública, como é a de vocês, eles vão ter que estudar, né? Vão ter que estudar para entrar e vão ter que estudar para sair, tá? Então, não dá para deixar a peteca cair e muito menos parar de estudar. Hoje nós vamos falar, e foi sugestão vinda de vocês, né, que pediram que eu trabalhasse com uma filósofa. Hoje nós vamos estudar e vamos falar sobre Simone de Beauvoir. Faço esse fechamento, faço o fechamento dessa disciplina, a gente estudando Simone de Beauvoir. Por que eu optei por Simone de Beauvoir?
Eu vou dizer para vocês que eu estava entre ela e Hannah Arendt. Mas eu acho que a Simone traz uma mensagem que é justamente aquela mensagem de que nós, enquanto professores e professoras, né, precisamos nos constituir. E essa foi uma pergunta que caiu no vestibular uma vez, né, onde a frase era, foi no Enem, a frase era, não se nasce mulher. Era algo assim, não se nasce mulher, se torna mulher. Quando a Simone quer falar isso, né, no livro dela, ela está justamente querendo dizer isso. E eu digo isso para vocês. Não se nasce professor, se faz um professor, se constitui um professor. Então, embora nós não tenhamos, né, esse contato, que eu digo, físico, né, mas hoje em dia, em épocas de inteligência artificial, que também nós, seres humanos e professores, conseguimos perceber nitidamente na leitura de que, felizmente, a inteligência artificial não consegue dançar tão bem com o pensamento quanto o nosso cérebro consegue. Por quê? Porque a gente vê nitidamente quando um trabalho é feito por inteligência artificial ou quando é feito pela cabeça, pelo cérebro do ser humano. Então eu digo, nunca me assustei com a chegada da inteligência artificial enquanto professora. Por quê? Porque nós, e aí chamo vocês, eu e vocês nós, porque somos colegas. E enquanto colegas, eu acredito que nós temos que fortalecer essa relação professor-aluno e principalmente professor-aluno de licenciatura. De que nós temos que aprender a nos valorizar, e nos valorizar inclui nos defender. Né? Então, eu sempre disse, eu não tenho muito medo desse negócio de inteligência artificial, porque eu me lembro, e muitos de vocês são dessa época, né? Hoje eu já tenho meus primeiros cabelos brancos, felizmente consigo exibi-los lá com os meus quase 50 anos, né? Com um certo orgulho de ter vivido no período do computador da internet de escada, né? Não tinha isso, não tinha essa coisa da internet como é hoje. E aí eu trago a Simone de Beauvoir por várias questões, né? Especialmente essa de que eu acho que nós nos constituímos enquanto professor todos os dias, tá? Então, como eu digo, como eu costumo dizer para vocês lá no início, não é uma avaliação métrica para mim que mensura se serão bons ou maus professores. Já conheci pessoas que foram alunos exemplares, nota 10, do primeiro ao último ano, e não foram bons profissionais na vida. Também conheci pessoas que estudaram com muita dificuldade, trabalhando na luta e que conseguiram se formar e justamente por essa bagagem de vida se tornaram excelentes profissionais. Então, hoje nós falamos de Simone de Beauvoir, que nasce na França em 1908. A Simone, o que é mais interessante nas obras dela, e na história de vida dela, né, ela é uma filósofa ali localizada no período do existencialismo, e aí vocês já sabem, né, que a Simone de Beauvoir foi companheira do Sartre, eles tinham um relacionamento aberto, né, e o que é um relacionamento aberto? Bom, é aquilo que eu digo, eu não posso falar da vida, vamos dizer assim, pessoal de uma pessoa, né, sem ter convivido com eles, mas eles cada um morava na sua residência, eles tinham uma atividade intelectual juntos muito intensa também, produziam muito. Ela conheceu o Sartre em Sorbonne, né, na França, quando ela fazia filosofia, quando ela estudava filosofia. Mas antes, no período da infância e juventude, Simone estudou em colégios católicos,
Mas o mais interessante é que ela estudou em colégios católicos, mas ela optou pelo ateísmo, tá? Então, estudou matemática, começou estudando matemática e depois, quando foi para a Sorbonne estudar filosofia, é que aí sim se juntou com aquele grupo ali maravilhoso que a gente sabe, né? Junto com o Sartre e, inclusive, fundaram uma revista, né, onde publicavam as suas obras e os seus papers, né, que assim, quando na América chamam papers, mas eram artigos, né, sobre a temática envolvendo o existencialismo, tá? Ocorre que no período ali em que o nazismo predominou, né, na Europa, a Simone teve que abandonar, né, fugir da Europa, para fugir da França, desculpem, para não sofrer, né, as consequências, não pela questão dela ter alguma descendência com os judeus, enfim, mas sim pela questão de que ela fazia parte de um grupo de intelectuais que, de certa maneira, ameaçavam, né, essa estabilidade do nazismo no poder. Então, ela acabou abandonando ali esse período. Várias são as obras que nós poderíamos ficar aqui estudando sobre a Simone de Beauvoir. Mas, nesse mote de uma filosofia existencialista, são notados o segundo sexo, os mandarins e a cerimônia de adeus, tá? Vamos dizer assim, eu gosto muito de pensar nas palavras para saber mensurar como eu vou usá-las, né? Nós já trabalhamos aqui, né, também filósofos que trabalhavam com a análise das palavras. Mas a Simone, e aqui eu não estou falando do Sartre mais especificamente, mas como ele era o companheiro de vida conjugal dela e companheiro também de escrita acadêmica, a Simone, ela desde o período ali escolar, onde ela estuda numa escola católica, mas opta pelo ateísmo, né? A gente já vê que ela foi uma mulher que veio para quebrar paradigmas, né? E o que são esses paradigmas? São questões que não seriam, vamos dizer assim, indagadas pela sociedade. Então, até pelo próprio modo de vida dela, em que ela e o Sartre sempre deixaram muito visível, né? Algumas pessoas têm uma vida mais reservada e não misturam a vida profissional com a vida afetiva. O que eu acho, para mim, eu acho que é muito interessante, porque o que as pessoas têm, né, que as pessoas fazem muitos julgamentos, né? Então eu acho que essa era a questão. E ela não. A vida profissional dela, até por ela trabalhar junto com, e às vezes eu acho que isso também, né? A gente vê, por exemplo, duas pessoas que são professores, que trabalham na mesma instituição, as coisas acabam ficando tão junto, né? Que os colegas de trabalho mais ou menos observam, né, como é que é a dinâmica daquele casal. E era assim com o Sartre e com a Simone, né? Eles tinham esse relacionamento que eles diziam que era um relacionamento aberto, né? E que os colegas sabiam, né, que as relações deles, vamos dizer assim, cada um tinha sua vida, né? Mas estavam juntos. Não tinha aquela necessidade da instituição, por exemplo, da figura jurídica do casamento, né? E nem da figura, pois ela que estudou numa igreja católica, da figura católica do casamento. Então a Simone, se vocês pararem para ver, ela rompeu muitas questões que eram ditas de que até hoje muitas pessoas ainda seguem, né? Vamos dizer assim, um padrão que é formulado: nascer, crescer, casar, ter filhos, né? Enfim, ela e o Sartre, não, eles fizeram questão
isso estava imbricado na filosofia deles. É isso que eu quero dizer para vocês, em especial na filosofia da Simone. Quando a Simone de Beauvoir escreve essa obra, O Segundo Sexo, o segundo sexo que ela está querendo se referir é o sexo feminino, né? E ela está querendo dizer que esse sexo feminino, ele não pode e não deve ficar limitado por questões que são dadas pela biologia, não é? Ou seja, a biologia pode dizer que a mulher tem, vamos dizer assim, ela é mais fraca biologicamente. Bom, eu não sei, quem já teve filho poderia me responder. Os homens não tiveram filhos, né? Não existe essa possibilidade ainda de parir um filho, de saber, né, qual é a dor do parto e saber se para isso tu precisas, desculpa gente, mais ou menos força. O que é força, né? Não existe uma força intelectual que aquela força que o braço vai precisar fazer para abrir uma garrafa, tu podes criar, por exemplo, vamos supor, algo tipo uma chave de fenda, intelectualmente, que vai fazer aquela força. Enfim, o que a Simone de Beauvoir queria dizer era justamente isso, né? De que não se pode mensurar esse segundo sexo por uma questão biológica, sim, e sim por uma questão intelectual. Assim, né, fica nítido que ela, de uma maneira ou de outra, busca uma igualdade, né, de direitos para homens e mulheres. Cabe observar que isso, que essa pauta, né, defendida pela Simone, ela ainda é, vamos dizer assim, ainda tem muito o que ganhar no mundo de hoje, embora se saiba que as mulheres já conseguiram avançar muito na questão de ganhar mais espaço na sociedade, né? E aí a gente pega, por exemplo, no John Rawls, que ele fala, né, dessa importância da diferença entre igualdade e equidade, né? E que às vezes a gente tem que dar para se chegar a um senso, para chegar a uma justiça e ter um senso de justiça, a gente tem que dar um papel de equidade, né? Ou seja, será necessário nós darmos o lugar para aquela mulher, ou nós temos que dar a oportunidade daquela mulher ter acesso a um estudo de qualidade e chegar naquele lugar? Será que nós temos que abrir uma vaga para aquela mulher numa empresa, ou nós temos que dar oportunidade dela estudar administração, fazer um MBA e coisa e tal, e chegar naquele lugar, naquele posto de liderança em uma empresa? Vários são os questionamentos, tá? E que tomam como mote a leitura de Simone de Beauvoir. Quando se fala nessa leitura do livro O Segundo Sexo, ele é um livro que são em 2 volumes, né? Em 2 volumes bem, vamos dizer assim, bem fartos, tá? E o mais interessante é que ela começa fazendo uma análise, primeiro biológica da mulher, né? Não vamos viajar assim, fazendo uma análise biológica, no caso, uma análise como medicina, mas fazendo essa análise que eu fiz para vocês, tá? O que é força? Tá? O que é força? Tá? Como eu consigo mensurar essa força ou não? Tá? Será que não se igualam em força quando a gente para olhar, se a gente for olhar a capacidade pensante, não tem a mesma força, né? Algumas... eu gosto muito daquele filme, que são, acho que 2 mulheres negras, ou 3 mulheres negras que trabalham na NASA. Eu não me lembro o nome daquele filme, mas acho que é Como Estrelas. Não me lembro mesmo. E aquelas mulheres têm um nível de matemática e cálculo, elas sabem assim muito, e elas conseguem resolver, e principalmente uma delas, consegue resolver um problema matemático, né? Então,
eu já vi aquele filme mais de uma vez, ele é um filme antigo, tá? Então ali mostra justamente o quê? Que a questão toda não está na força física, mas na força intelectual. E isso a Simone dizia que todos somos, todos somos capazes. Temos essa mesma capacidade. Enfim, não vou entrar, não vou, vamos dizer assim, polemizar, né? E de repente, assim, cair num discurso panfletário chato. Mas tento trazer a Simone de Beauvoir para vocês de uma maneira mais, assim, de uma maneira neutra, né? E não como uma professora mulher dando uma aula, né? Que aí a gente já vê que já não existe também uma, né, uma neutralidade. Enfim, e como eu sempre digo, eu acho que existem algumas questões que devem ser pensadas e devem ser observadas, que é justamente isso, né? Eu acho que inteligente é mostrar para todos, para homens e mulheres, que todos são importantes nessa busca e luta de igualdade, né, pelos mesmos espaços para as nossas gerações e para as gerações futuras. E não ver o outro como um inimigo, né? Porque nem todo homem é violento, é o que eu sempre digo isso, né? Enfim. Mas, por que eu falo isso? Porque a Simone de Beauvoir foi também uma das principais, assim vamos dizer, referência, né, quando surgem os primeiros estudos lá sobre o feminismo. Claro que depois o feminismo vai andar por vertentes diversas e por leituras diversas, né? Mas ela é também uma referência até hoje quando se quer trabalhar num estudo que envolva a temática sendo questões que abordem as mulheres. Bom, gente, eu acho que dessa maneira, assim, eu faço um fechamento, né, das nossas aulas. Espero que tenha conseguido chegar até vocês da melhor maneira possível, tá? E dizer para vocês que essa oportunidade que vocês estão tendo de ter um acesso de uma formação de qualidade com professores com uma titulação alta, né, via EAD, né, e em uma universidade federal, é uma chance nova, relativamente nova, né, se a gente parar para ver, e que de vocês aproveitarem, né, esses momentos o máximo possível para que saiam profissionais extremamente qualificados e gabaritados, né, tendo em vista o nível dos professores que ministram aula para vocês. Eu acho que nenhum dos meus colegas tem menos que doutorado, o que não quer dizer, né, que os colegas que têm mestrado, enfim, não têm esse gabarito, né, também estão gabaritados. Mas a gente observa a caminhada, né, a caminhada, eu sempre digo isso, que é importante respeitar a caminhada do outro. E que vocês destaquem sempre a importância e o valor que estudar filosofia tem para uma mudança na sociedade, para que nós nos tornemos cada vez mais humanos, né? Nesse mundo em que ainda as pessoas, em que o ser humano destrói a sua própria morada, né? Que é o nosso planeta. Por aqui eu deixo o meu imenso agradecimento a vocês, tá? E espero que nos vejamos em outros semestres, tá bom? E que vocês tenham muito proveito, tirem muito proveito dessa oportunidade. Porque vocês, logo, logo ali, estão dentro da sala de aula, né? E a sala de aula é tudo tão rápido, tudo tão dinâmico, com 40, 35 alunos. Enfim, quando a gente vê, não dá tempo de mais nada. Um abraço para vocês e desejo a vocês muito sucesso e muitos e muitos e muitos alunos no caminho de vocês que façam cada vez mais refletir em qual é o papel do professor nessa sociedade e que a gente não tenha nunca, que não nos falte força de lutar por uma educação de qualidade. Um abraço, tudo de bom para vocês, sucesso!